a educação, liderança e consciência. Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Somax, o podcast do Mindset Empreendedor. Galera, eu tô aqui hoje com um cara que eu conheci em São Paulo, um cara incrível. Na verdade, olha que história louca. Eu tava lá num evento, sentado, assistindo um palestrante que estava lá dentro. Perto de mim tinham algumas pessoas sentadas, né? E do nada levanta esse cara como um dos palestrantes e falou uma palestra incrível sobre liderança. Chegou aqui me presenteando com esse livro, ó, incrível, que já está na minha lista para ler. Daniel Spinelli, cara. Se apresenta para a turma, cara. Quem é você? O que você faz hoje? E a gente vai falar um tema muito importante, turma. O futuro da liderança. Se você é líder, se você ainda quer ser um líder, esse é o podcast que você tem que acompanhar até o final. Fala aí, Daniel. É uma alegria estar com vocês aqui, Alan. É uma honra encontrar você nessa tua organização aqui que é exemplar. Acabei de fazer uma visita aqui, achei incrível. Fizemos um tour, né, cara, para entender um pouco melhor. Eu achei incrível. Já chega, tem uma foto minha na televisão ali com boas-vindas. Eu falei, poxa, quantas vezes, né, a gente é bem recebido dessa maneira, legal, com essa cordialidade sua, do seu time. Então, primeiro, parabéns, né? Isso é liderança, né? Obrigado. Então, falando um pouquinho de mim, Daniel Spinelli, sou autor do livro A Potência da Liderança Consciente, pela editora Gente, e sou um apaixonado pelo tema liderança. Esse livro ele acaba trazendo dois aspectos que falam muito sobre mim. Um é essa paixão pela educação, que eu já herdei da minha mãe, que já faleceu, mas me deixou esse legado do amor pela educação. E eu, como eu circulava muito no mundo corporativo, eu fui para a linha da educação corporativa. Uhum. E liderança, a vida me premiou com a possibilidade de assumir liderança aos 17 anos de idade. Então isso já faz muitos anos, eu nunca mais deixei de liderar. Na época era uma loja de material de construção, que meu pai tocava, uma pequena loja. Ele sofreu um acidente, precisei assumir ali por alguns meses até que ele se recuperasse. E aí quando ele voltou, ele gostou da ideia do filho trabalhando junto, ali liderando junto. Bacana. E a gente dali para frente foi tocando, fui mudando de negócios, fui fundando empresas. Então sempre liderando, depois virei mentor de líderes. Então esse livro também traz a educação, liderança e consciência, que é uma outra parte da minha vida, que começou com a meditação lá em 2010, que eu implementei a meditação como uma prática diária, e aí venho estudando o tema, viajando, fazendo retiros. Isso acabou culminando em algo que é diferenciado e que a gente está percebendo que é o futuro da liderança. Então eu convido aí quem está assistindo a gente a prestar atenção em algumas das coisas que eu vou trazer aqui nessa nossa conversa, porque certamente pode ser diferencial para te posicionar como líder do futuro. Cara, tem uma coisa que eu acho que tu não pode deixar de falar, que foi uma coisa que me impactou muito na tua palestra lá em São Paulo, que foi da viagem, né? Botou uma mochila nas costas, fez uma viagem, não vou dar spoiler pra galera, porque pô, você contando é muito melhor do que eu, mas conta um pouquinho, cara, do porquê dessa viagem, quais foram os resultados que você trouxe, né? E por que você fez essa viagem? Eu acho que isso pode conectar com o que está acontecendo com muitas pessoas nesse momento, assim, a necessidade de pausar a vida e fazer uma reflexão profunda sobre como você está vivendo sua vida. Isso não precisa ser um grande sabático, isso pode ser nas próprias férias, isso pode ser às vezes num feriado, mas você desativar, desligar um pouquinho das coisas, desativar o teu celular, desativar a rede social, fazer um mergulho ali em alguma coisa na natureza, alguma coisa que te coloque numa posição de reflexão. Eu queria fazer isso mais longamente, já tinha esse chamado há bastante tempo, eu estava prestes a completar meus 50 anos de idade, então eu pensei, quer saber, é o momento. Então, eu conversei lá com o meu time, falei, pessoal, eu tô querendo botar uma mochila nas costas, fazer uma viagem solo, com ticket só de ida, para a Índia. O que vocês acham? Aí o pessoal que trabalhava comigo lá me incentivou, né? Só de ida, pô, vamos se livrar do chefe. Mais ou menos, assim, de um lado eu fiquei feliz, né, porque, poxa, beleza, vou que vou, né? Poderia o pessoal achar, não, imagina, vai deixar a gente aqui. Mas por outro lado eu fiquei preocupado, né, o pessoal se livrando de mim. Mas assim, brincadeiras à parte, peguei a mochila, subi nesse avião, desembarquei na Índia no dia 10 de agosto de 2022.
Eu tinha 6 noites de hotel reservado, guest house, na verdade, né, uma espécie de uma pousada, já a 3.500 metros de altitude. Eu não sabia quando eu ia voltar dessa viagem e eu não sabia onde eu ia dormir a 7ª noite. Então foi uma aventura de verdade com a proposta de ser profunda. Eu queria fazer esse mergulho interno. Então, de uma parte eu estava em lugares extraordinários, muito lindos, alguns lugares onde eu encontrei grandes professores, grandes mestres, fiz viagens para lugares muito especiais, realmente, conheci comunidades muito diferentes do que a gente está acostumado. Eu sou muito grato a essa viagem toda, porque eu cresci muito vendo tudo isso, mas uma grande parte dessa viagem, e é isso que eu estou sugerindo que as pessoas façam, independente para onde vão, era uma viagem interna, de autoconhecimento. Então isso acabou se desenrolando por 6 meses, e aí eu acabei voltando inspirado para escrever o livro. Veio essa inspiração durante a viagem, já tinha o contrato com a editora Gente, que estava sabendo dessa minha ideia de escrever sobre o tema. Falaram, se você juntar liderança com consciência, eles viram que eram 2 temas profundos para mim, a gente tem interesse em meu projeto. Eu mandei o projeto, a gente assinou o contrato, eu voltei para o Brasil em fevereiro de 2023. Que legal, cara. E tem uma coisa que me chamou muita atenção, por isso que eu queria que você contasse essa história, que você fala assim, cara, eu fui com 6 dias de reserva, a partir da 7ª noite eu não sabia onde que eu ia dormir, quando que eu ia voltar e etc. E isso está muito impregnado no papel do líder, na minha visão. O cara, ele precisa ser corajoso, ele precisa, cara, liderar pelo exemplo, ele precisa fazer um monte de coisa que as pessoas se inspirem nele. E quando você estava falando lá a sua apresentação, lá em São Paulo, isso me chamou muita atenção. Eu tenho esse perfil, assim, de ir para frente, né? Quando a gente estava fazendo aquela dinâmica do Lego, né? O pessoal vai ficar meio que sem entender, mas a gente brincou de Lego lá no nosso encontro. E você tinha que colocar os bonequinhos ali, as pecinhas daquilo que você se via, né? E eu me via isso, sabe? Indo para frente, cara, abrindo trincheira, abrindo terreno para depois o meu time vir com uma facilidade um pouco maior e criar consistência, fazer aquele caminho virar uma estrada. Eu acho isso incrível. Ô Daniel, quando você confirmou pra gente que ia fazer esse bate-papo, cara, eu fiquei pensando em alguns temas que eu acho que é muito importante a gente te perguntar, e óbvio, né, cara, eu tô aqui na tua frente, eu também quero aprender com você. E tem uma coisa que eu tenho percebido muito, que os modelos de negócio, eles mudaram demais, cara. A gente tem aí, por exemplo, as startups, né, elas são completamente diferentes de uma empresa tradicional. E na tua percepção, cara, o que o líder precisa fazer? Por exemplo, um líder de uma empresa tradicional, ele consegue trabalhar com o mesmo conceito numa startup, ou ele também precisa se atualizar, ele também precisa mudar? Bom, eu diria que hoje líder precisa mudar, independente do modelo de negócio da sua empresa, porque está mudando, tem muita coisa mudando. A gente está mudando o comportamento das pessoas, a gente está mudando, as novas gerações estão trazendo um novo jeito de trabalhar, de olhar para a vida. A gente está mudando o aspecto da tecnologia, vamos olhar aí inteligência artificial nos últimos anos, ganhando toda essa relevância, impactando todos os negócios. Então, liderar hoje significa estar se atualizando constantemente. Se você está saindo de uma empresa que tem um modelo de negócio de um crescimento mais estável, um crescimento menor, para uma startup que está rampando, então, naturalmente, você também precisa ajustar o teu modelo mental. Uma característica que tem importante nas startups, mas que eu percebo que todos os líderes precisam aprender com esse modelo mental, é do aprendizado contínuo. Então, erro serve para quê? Numa empresa tradicional, numa liderança obsoleta, um erro serve para você caçar culpados, para criar um nível de insegurança, de medo. Numa startup, assim como líderes que já estão com esse olhar mais para o futuro, uma liderança mais atualizada, erro é elemento para crescimento, para aprendizado, para evitar erros futuros, para ser compartilhada a solução e para a gente vir para o próximo round melhor do que a gente foi no anterior. Então tem note que é uma diferença sutil aqui, mas que muda totalmente o conceito de liderança, papel do líder numa empresa. Fantástico. Esse conceito de aprendizado contínuo, eu sou apaixonado por isso, cara. Está dentro da nossa cultura, que inclusive está disponível no nosso site, turma. É só vocês acessarem lá, vocês conseguem baixar o PDF de todo o nosso código de cultura, e um dos nossos valores, Daniel, é o desenvolvimento.
A gente briga muito com a galera aqui pra gente estudar o tempo todo, pra gente desenvolver o tempo todo. Eu sempre falo que o conhecimento que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pro próximo nível, né? Só que eu vejo muita empresa que coloca missão, visão, valores no site, por exemplo, para enfeite. Aqui não, a gente faz, cara, questão que isso aconteça. Então, por exemplo, se um dos nossos valores é o desenvolvimento, a empresa precisa criar dinâmicas para fazer com que aquele cara se desenvolva. Então, por exemplo, né, dentro do nosso time aqui de vendas, né, que a gente tem internamente, eles têm dentro da grade de trabalho deles períodos onde eles precisam parar e estudar. Está dentro da grade, está dentro do horário de trabalho deles, mas é porque a gente realmente valoriza, a gente acredita no resultado que o aprendizado contínuo vai trazer o tempo todo. Então, cara, sinergia total com o que tu falou, admiro demais isso. E, Daniel, como é que você consegue identificar que uma pessoa vai ser um bom líder? Seja aquele cara que não é líder ainda ou aquele cara que está iniciando na carreira de líder. Como é que você consegue identificar? Por exemplo, né, cara, eu tenho também estudado bastante esse tema, liderança, até pela posição que eu tenho hoje de CEO dentro da Somax. Inclusive, esse aqui está na minha lista para poder ler o quanto antes. E eu consigo perceber que uma pessoa ela vai ser um bom líder quando ela é uma boa liderada. Essa relação entre líder e liderado, quando eu vejo que o cara é um bom liderado, eu falo, cara, esse cara vai dar um bom líder. Porque se hoje ele entende o papel do líder, amanhã ele vai conseguir fazer que as pessoas também entendam qual que é o papel do líder, porque tem muita responsabilidade, né? Uhum. E o resultado do líder, normalmente, é o resultado da equipe, sempre. Quando você está na equipe, o resultado é do indivíduo, é do cara. Mas quando você é o líder, o resultado é da equipe. Como é que você consegue identificar isso, que essa pessoa vai ser um bom líder? Eu acho que primeiro é legal a gente saber que liderança pode ser desenvolvida. Tem algumas pessoas que nunca vão ser líderes porque elas não querem. Mas a partir do momento que uma pessoa decide ser líder, mesmo que ela não tenha as características essenciais da liderança, ela pode desenvolver isso. E volta na questão que a gente estava falando sobre aprendizado. Desenvolvimento. Abertura ao aprendizado contínuo. Então você transforma uma pessoa em liderança. Até tem um exemplo que eu vou dar depois, lá do Rio Grande do Sul, que eu vi uma coisa acontecendo. Mas depois eu te conto isso, pra gente não ter foco aqui agora. Boa, boa. Então assim, agora, uma pessoa jamais pronta para liderar. O que eu vejo aí nos meus 20 anos de experiência, desenvolvendo líderes, mentorando líderes, tem uma característica fundamental, que é a capacidade de se comprometer com uma causa. Capacidade de se comprometer com uma causa. E transmitir isso. Contagiar as pessoas com isso. Isso não quer dizer ser necessariamente uma pessoa super articulada ou extrovertida. Aliás, isso é um mito. Né? Você não precisa ser uma pessoa extrovertida, a não ser que você vá trabalhar com alguma coisa que envolva a comunicação. Uhum. Mas para liderar, nem mesmo a extroversão, uma comunicação eloquente, é realmente necessária, básica. Mais importante do que isso é essa capacidade de compromisso e de transmitir. Porque você engaja as pessoas que estão à sua volta. Às vezes pela própria forma como você está engajado com aquilo. Falei de um exemplo lá do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Passou a primeira semana, logo após as enchentes do Rio Grande do Sul, e aí eu senti o chamado de ir lá apoiar, porque eu já tive uma empresa na área de turismo de aventura, então eu tenho preparações na área de gestão de crise, até mesmo de resgate, se fosse necessário. Uhum. Eu pensei, vou ajudar. Pô, e lá isso foi completamente importante, né, cara? Muito. Ter essa skill aí, né? Eu acabei não me envolvendo diretamente em resgate, mas sim em gestão de crise, em 3 municípios diferentes. Num deles, eu estava em São Leopoldo, e estava visitando um dos abrigos. Eles estavam com 94 abrigos. E um dos que eu fui visitar, a gente estava ali num grupo querendo apoiar, vendo o que eles precisavam para aquele dia. E aí veio essa senhora, Dona Rose, e ela contou ali o que aconteceu. O filho dela cuidava de um ginásio, um lugar, de uma associação, ginásio esportivo de uma associação. Uhum. O pessoal começou a ligar para ela. Será que seu filho não abre para a gente dormir essa noite? Porque a nossa casa foi alagada. Nós estamos falando da primeira noite da enchente. Uhum. Aí ela falou com o filho dela, correu lá, abriu para o pessoal entrar. De repente tinham 60 pessoas ali e ela se transformou na líder daquele espaço. Quando eu visitei esse lugar, eu estava mais ou menos com 10 dias pós a enchente, o primeiro dia da enchente, né? Então já tinha 10 dias daquele abrigo funcionando. Uhum. Dona Rose, que é uma cuidadora de idosos, de um dia para o outro, ela se transformou numa líder.
Se eu pegasse o que eu vi ela fazendo, um dia dela, eu poderia transformar aquilo num curso de liderança tática para uma empresa. E coisa que tem muito gestor de empresa hoje que não faz, né, cara? Diga-se de passagem. E aí, o que eu vi ali naquele abrigo? Ela conseguiu contagiar positivamente as pessoas que estavam ali abrigadas, estavam ajudando, cada um com uma função, o dia de uma turma limpar, o dia da outra turma apoiar na cozinha. A coisa foi evoluindo num nível que ali acabou virando um centro de distribuição de mantimentos para outros abrigos próximos, porque eles estavam tão organizados que eles poderiam assumir uma função a mais daquilo que eles precisavam ali. Uma cuidadora de idosos que, diante de uma situação, ela se comprometeu com a causa, ela foi capaz de contagiar quem estava em volta, ao ponto de ela se transformar numa líder assim do dia para a noite. Então o que a gente tem ali, né? Uma super mensagem para a gente levar, a gente pode levar para a nossa empresa e pensar, né? Se você está assistindo a gente, você é líder, você pode pensar nisso, né? Quanto que eu estou comprometido com a causa, quanto que a causa está no meu coração e quanto que eu estou contagiando positivamente as pessoas para vir comigo para essa causa. Né? Tem uma frase que pode parecer clichê, turma, mas não é. Frasezinha de Instagram, isso é frasezinha clichê de Instagram. A palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Né? Você acha que um líder ele tem que liderar pelo exemplo ou pela exigência? Não, com certeza. Foi o caso da Dona Rose? Foi o caso da Dona Rose. Essas pessoas, por que aquelas pessoas estavam ajudando? Elas estavam ajudando voluntariamente, ninguém precisou escalar ninguém. Dentro do próprio time, as pessoas se cobravam, eu já chamei de time. Né? Uhum. O grupo de pessoas... Já incorporou. O grupo de pessoas que estavam ali sendo abrigadas naquela situação, elas mesmas se cobravam. Não, agora vocês, agora fulano. Então o pessoal mesmo dividia. Tinha um dia que ela tinha que acordar muito cedo para tocar a operação, ela estava muito cansada, e ela tinha me falado ali na hora que eu conversei com ela, ela falou, nossa, ontem fiquei tão feliz e emocionada, porque o pessoal ficou fazendo silêncio para eu descansar um pouco mais, e assumiram as funções ali para o café da manhã sair e para cuidar da minha saúde. Né? Então, olha que interessante. Com certeza, o exemplo é muito importante, mas mais do que exemplo, nessa autenticidade. E a autenticidade puxa para o tema do autoconhecimento. Essa capacidade nossa, de a gente olhar para nós mesmos, saber o que a gente está sentindo, se a nossa causa é verdadeira. Então, é encontrar a relação de verdade entre o seu trabalho e a organização para onde você está trabalhando. Isso é fundamental. Tem uma relação mais profunda de verdade ali. Por que de fato eu trabalho nessa organização? O que me leva a executar esse trabalho aqui? Se eu tenho contato com isso, isso é uma fonte de energia incrível. Cara, se você fosse enumerar pelo menos 3, se quiser falar mais também, fica à vontade, pelo menos umas 3 qualidades que um líder precisa ter. Quais que você enumeraria e por quê? Qual foi, numa ordem e por quê? Eu colocaria em primeiro lugar a capacidade de identificar o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo. O propósito. O propósito, a motivação pela qual faz. Então eu cito aqui Simon Sinek, do livro Comece pelo Porquê, que é a clareza de propósito. Então é isso. Clareza de propósito, capacidade de comunicar isso para as pessoas. Então esse eu colocaria como um primeiro. O segundo é a capacidade de engajar as pessoas de uma forma genuína. Boa. Então, não é engajar porque tem um chicote na mão, não é engajar porque faz as pessoas sentirem medo dessa liderança, mas ela engaja porque as pessoas estão ali aprendendo, elas estão ali conectadas com o propósito, elas estão ali vendo uma liderança íntegra. Então essa eu colocaria a segunda, a capacidade de engajar as pessoas. E a terceira é alguma coisa assim é um mundo interno. Então, gestão emocional, autoconhecimento, o que leva normalmente à integridade. Né? Ou seja, a pessoa que vai acabar transparecendo através da atitude, não porque ele leu um livro, fez um curso de liderança pelo exemplo, porque ela é a liderança pelo exemplo. Porque ela faz, porque é genuíno. Ela encontrou lá no fundo dela aquilo que é o que mobiliza ela de verdade, com verdade. Né? Então essa integridade acaba gerando, as pessoas olham e veem uma pessoa íntegra. Né? Então é isso aí, ter clara motivação, propósito, e ser capaz de transmiti-la, liderar de forma, as pessoas, engajando as pessoas de forma genuína, e essa integridade a partir do autoconhecimento.
Se você não tá com papel e caneta na mão e você é líder, começou agora, você ainda vai ser um líder, até um líder experiente, cara, volta um pouquinho, pega papel e caneta, anota isso, que isso aqui vale ouro, tá? Essa informação vale ouro. Cara, você falou de gestão emocional. Me chamou a atenção quando você usou essa palavra. A inteligência emocional ou a gestão emocional de um líder, ela, cara, é essencial. No meu ponto de vista, não tem como. Senão o cara sai xingando meia dúzia de gente durante o dia, correto? Você indica algum tipo de ferramenta, algum tipo de ritual para o cara ter um equilíbrio emocional? Com certeza absoluta. É importante que tenha ritual, é importante que a pessoa tenha suas próprias ferramentas, tem várias, posso citar aqui uma, mas começa por saber o quão importante é isso e quão importante isso está se tornando cada vez mais. Tem um relatório que chama O Futuro do Trabalho, The Future of Jobs Report, que ele sai uma vez a cada 2 anos. Ele é emitido pelo Fórum Econômico Mundial. Ele projeta o mundo do trabalho 5 anos para frente, identifica, entre outras coisas, as principais habilidades que as pessoas vão precisar ter no futuro. E de um tempo para cá, inteligência emocional vem se tornando cada vez mais uma das mais relevantes. E dentro da inteligência emocional, a gente pode dividir, quando a gente abre a caixa da inteligência emocional, a gente vai ver outras habilidades ali dentro, e essas habilidades agora estão aparecendo também, como, por exemplo, gestão emocional, autoconsciência, empatia, resiliência, motivação. Então, habilidades sociais são outras das habilidades que estão implícitas na inteligência emocional e que são chaves. Vamos lá. O que a gente pode fazer olhando para a ferramenta? O que você pode levar para o seu dia a dia? Eu uso e recomendo muito que as pessoas usem a capacidade da pausa e do silêncio, que para mim é a meditação. Meditação. Você pratica isso hoje? Pratico diariamente, já há muitos anos. Pratica e indica para qualquer líder. Indico, e inclusive tem um projeto na Europa, chama Potential Project, que colocou 15 mil líderes para meditar 10 minutos por dia, e aí foi se identificando a evolução dessa liderança alguns meses depois. Né? Pô, é científico a parada, então. É científico. Na verdade, se você quiser ir mais a fundo na ciência, a gente pega o próprio Daniel Goleman, que é o papa da inteligência emocional, né? Um dos principais referências. Não foi ele que cunhou o termo inteligência emocional, já era estudado antes dele, mas o Daniel Goleman tornou isso conhecido, né, e popularizou o tema lá na década de 90 com o best-seller dele, Inteligência Emocional. E ele acabou trazendo um tempo depois um outro psicólogo, esse neurocientista, o Richard Davidson, escreveram um livro que chama A Ciência da Meditação. E o que é esse livro? É uma meta-análise, que na pesquisa científica significa você pegar várias outras pesquisas científicas, identificar para onde elas estão apontando. Então esse livro traz que tem um pouco de mito em torno do que o pessoal chama de mindfulness, né? Atenção plena, essas práticas meditativas de foco na atenção plena, tem um pouco de mito porque às vezes o pessoal exagera um pouco no possível efeito que isso vai gerar. Mas tem muita verdade também. Então eles colocam ali como uma das principais alternativas para você ampliar a sua autoconsciência e melhorar a sua gestão emocional. Então a ferramenta que eu deixaria aqui como convite para as pessoas é essa. Identifica aí uma playlist, algum áudio. A gente tem, inclusive, eu disponibilizei uma já na época da pandemia, disponibilizei várias meditações guiadas. Pô, que legal. No Spotify. Se digitar meu nome ali, certamente vai aparecer, Daniel Spinelli. Digita lá, ou Instituto Mindpedia. Tem lá uma playlist, está lá disponível, gratuito, você pode fazer. Pô, vou acessar, hein, cara. E aí, pode começar com 2 minutos, que foi como eu comecei. Completamente realizável, né, cara? 2 minutos, quem não tem 2 minutos no dia, revê o dia inteiro porque tem alguma coisa de errado. O Daniel Turma, ele tá citando bastante bibliografia pra gente, também passou ali a rede social dele, né, outros lugares que a gente pode buscar aí conteúdo, mas a gente vai deixar tudo isso na descrição aí do conteúdo, tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente vai deixar tanto as redes sociais do Daniel, quanto as bibliografias que ele está indicando, inclusive essa daqui, ó. Essa daqui vocês não podem deixar de ler. Assim, tá vendendo nas principais livrarias? Como é que a galera faz para comprar aqui o livro do Daniel?
Principais livrarias do Brasil, pode buscar a Potência da Liderança Consciente, tem na Amazon também, né, a livraria da editora Gente, então tá à disposição. Aí não tá difícil de encontrar o livro. Ô Daniel, já que a gente tocou no tema aí de bibliografias, cara, falando sobre o livro, tem um livro que eu sou apaixonado, cara, eu já li umas 2, 3 vezes, inclusive eu peguei muita dica desse livro para fundamentar muito o processo e ajudar a construir a Somax, que é um livro do Jim Collins chamado Empresa Feita para Vencer. Livro incrível, cara. Entre tantas coisas que o livro fala, ele também fala sobre os modelos de gestão, os 5 modelos de líderes que tem lá dentro do livro, né? E basicamente ele faz um estudo de 2 empresas que está na bolsa, né, do mesmo segmento que está na bolsa de valor, capital aberto, que uma tem uma ação, sei lá, de $100 e a outra do mesmo segmento tem uma ação de $8. E aí ele tenta identificar por que o mesmo segmento na bolsa tem diferenças tão grandes de valor percebido pelo mercado. E aí muito disso ele atrelou a liderança e muito disso ele atrelou também a questão de resultado da empresa. Você acha, cara, na tua opinião, que um líder ele pode influenciar, inclusive no faturamento de uma empresa? Vou começar com a resposta simples. Sim. Por quê? O que a gente, através das pesquisas de liderança, está identificando, e a grande provocação do livro é essa. A gente olhar o futuro de uma organização, ela depende da sua estratégia. Agora, a sua estratégia, para ser implementada, ela depende da cultura da organização. E a cultura da organização ela está diretamente relacionada às práticas de liderança dessa empresa. Ou seja, vamos no caminho contrário. Práticas de liderança definem a cultura. A cultura vai viabilizar a estratégia a ser implementada. E a estratégia vai definir o futuro da organização. Ou seja, com certeza absoluta, práticas de liderança hoje estão construindo ou destruindo o futuro da organização, inclusive do aspecto financeiro. Por quê? Para a gente ter um bom faturamento, a gente depende de uma boa produtividade, uma boa performance. Produtividade e performance depende de quanto que as pessoas estão ali engajadas. A gente fala o termo engajamento, mas, gente, assim, existem pesquisas mostrando que 20% das pessoas apenas se sentem engajadas com o seu trabalho, pesquisa global isso. No Brasil é um pouquinho acima da média, mas não chega a 30%. Então, menos de 30% significa 3 em cada 10 colaboradores de uma empresa apenas estão engajados com a empresa, dando o seu melhor. Engajamento é isso, eu estou dando o meu melhor, eu estou apaixonado, eu gosto, eu vou ser criativo, eu vou ser produtivo, eu vou ser feliz fazendo o que eu estou fazendo. Então, você tem os 7 em cada 10 pessoas que não estão no nível de engajamento, significa que tem uma enorme oportunidade de, através de liderança, uma liderança centrada no humano, capaz de fazer uma boa leitura de pessoas, capaz de se comunicar com as pessoas, capaz de fazer uma boa gestão emocional, capaz de se conectar humano, empatia e integridade, ambiente de aprendizagem, desafios, ferramentas de liderança para a gente mover isso a favor da empresa, o que na minha visão também é a favor dos colaboradores, porque se uma pessoa está desengajada, ela está passando um tempo da vida dela em alguma coisa que para ela não faz sentido. É uma das razões que mais enchem os consultórios de psicologia hoje. Eu tenho vários amigos psicólogos. E às vezes esse cara não performa naquela empresa, mas ele vai para uma outra e performa pra caramba, né, cara? Isso pode estar um monte de coisa ligada, à própria cultura, ao próprio líder, né? Eu acho que o bacana é poder identificar isso. E um pouquinho antes da gente entrar aqui, turma, para gravar esse bate-papo para vocês, a gente estava fazendo um tour aqui com o Daniel na nossa empresa e apresentei uma salinha para ele ali de 1 metro quadrado, né, Daniel? E eu falei, Daniel, isso aqui é uma sala. Ele falou, caramba, é mesmo? Eu falei, é uma sala de one-on-one, né? Você conhece? Ele, pô, sim, claro, conheço. Então, esse one-on-one, esse ritual que a gente faz aqui com o nosso time, ele serve para quê? Para a gente identificar, né, como é que está a vida do cara lá fora, a gente passar feedbacks positivos para ele, também passar feedbacks negativos, mas é justamente, Daniel, essa relação próxima líder e liderado, né, trazer esse entendimento do que é papel do líder fazer isso. Vamos explorar um pouquinho mais tudo isso que você falou, né, agora há pouco. E na tua visão, cara, quais são os aspectos que precisam ser diários
para um líder? O que precisa ser feito todo dia? Não pode fugir do radar de um líder. Cara, diário depende muito do nível da liderança. Então a gente tem um estudioso da liderança que chama Han Charan. O Han Charan escreveu um livro chamado Pipeline da Liderança. Bom livro, já li. Já leu, então você sabe. Então você tem o primeiro nível da liderança, né, que é o primeiro pipe, quando a pessoa vem ali da operação, uma boa analista, uma boa executora, e de repente ela começa a liderar pessoas, primeiro nível. Segundo nível, ela já começa a liderar líderes de pessoas. E aí, líder de setores, depois líderes organizacionais, líderes multi-organizacionais e assim por diante. Então a agenda ela vai mudando. Então uma das principais coisas que mudam é a agenda dessa pessoa. Então o que a gente precisa saber? Então para não ficar sem resposta, né? Porque seria aqui até agora ser um depende, né? Mas para não ficar sem resposta diariamente precisa ter um check do alinhamento das ações do seu dia com aquilo que você se propõe a fazer. Então se para você aquele dia envolve falar com as pessoas diretas suas, aquele dia ele tem que acontecer nessa direção. Isso só vai acontecer se você está bem alinhado. Porque o que mais tem é líder que tem a principal função de cuidar das pessoas, está com a mão no operacional. Porque é apaixonado pela operação, está lá com a... Cara, não desagarra, né, cara? Não desagarra. A maior guerra está aqui dentro, né? Muita gente. E aí... está perdendo um monte de oportunidade porque não está gerindo as pessoas, não está cuidando das pessoas, não está provendo os recursos que a equipe precisa para evoluir, para dar o próximo passo, não está aprendendo, não está fazendo as reuniões necessárias, não está articulando com as outras áreas necessárias. Então a pessoa acaba fechando a visão dela em algo muito específico e ela perde a visão do todo. Então precisa cuidar, né, diariamente, se a minha agenda está alinhada com o papel mais importante que eu tenho, dependendo do nível que eu estou na organização. É impossível tu enxergar a floresta agarrado numa árvore, né, cara? Não tem como. Não tem como. Tem que... E nesse ponto aí tem uma coisa que, cara, tá sendo muito falado também, que é o delargar e o delegar. Tem muito líder que delarga, né, Daniel? Quando, na verdade, você precisa delegar. Quando a gente fala de delegar, é você deixar claro o que você precisa que ele faça, que o teu liderado faça, por que precisa, até quando precisa, de que jeito ele vai fazer, quais são os recursos e as ferramentas que você disponibilizou para ele conseguir fazer aquilo e mais importante, acompanhar aquilo de tempo em tempo para realmente ver se está sendo feito. Porque é muito ruim quando um líder está lá fazendo alguma coisa e daqui a pouco vem alguém e, tem 15 minutinhos. Daqui a pouco vem mais um e, tem mais 15 minutinhos. Você vai ver que esses 15 minutinhos são os 15 minutinhos mais caros da sua vida, porque você junta quantos 15 minutinhos você parou durante um dia, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, você vai ver que você investiu horas e horas e horas, às vezes até para explicar algo que, se você faz um pequeno vídeo, se você faz um documento bem explicado, mesmo que você invista ali 2, 3 horas, você economiza um monte lá no final. Né? E tem muito líder que vai empurrando, vai fazendo, vai aceitando. Né? Tem um amigo meu de Florianópolis, Marcelo Germano, ele fala que é segurar o mico. Né? Tem até um vídeo dele muito engraçado que o pessoal começa a jogar mico no colo dele assim, e ele vai abraçando aquele monte de mico, pelúcia, né, grudado nele. E é justamente isso, muito líder não consegue desagarrar da operação. Ninguém vai fazer tão bem quanto eu, ninguém vai gerar o resultado quanto eu. Cara, mas esse é o papel dele, desenvolver outras pessoas que vão conseguir fazer a mesma coisa que ele faça, não de repente com aquela perfeição, às vezes até melhor, né? Mas que ele precisa replicar aquele conhecimento, precisa realmente desenvolver outras pessoas. E, mais uma vez, a gente voltou para o tema de desenvolvimento, que é extremamente importante. Eu posso dizer, Daniel, que eu sou prova viva, né, de que venda ou liderança é uma profissão como qualquer outra, se aprende se você estudar, se você se dedicar, se você realmente quiser encarar aquele desafio de fazer. Há muito pouco tempo, eu era CLT, eu era empregado, hoje eu emprego e me desenvolvi muito, principalmente na área de venda e liderança. Cara, estudando, investindo em mim, lendo bibliografias, seguindo pessoas que geram esse conteúdo. E por que eu estou te falando isso? Tem muito líder
que investe em coisas erradas. E aí eu estou falando de investimento de tempo e dinheiro. Na minha opinião, o líder ele precisa fazer investimentos certos. E um dos investimentos que, na minha visão, é certo é investir grana em treinamento. Tem muito líder que estaciona, cara. Às vezes o cara não está nem preparado. Às vezes algumas empresas, principalmente as tradicionais, erram com isso também, né? De colocar um líder que não está com as competências ou com as habilidades necessárias para comandar aquele time. Por que eu estou falando isso? Aqui dentro da Somax, como a gente é uma empresa que está crescendo muito rápido, a gente tem a cultura de desenvolver pessoas, trazer as pessoas mais antigas para assumir cargos de liderança, só que a gente deixa as regras claras. Precisa ter as habilidades e as competências necessárias. Se aquele cara não evolui, a gente dá suporte para isso, ele acaba não aproveitando aquela oportunidade para sentar naquela cadeira. Como é que você enxerga isso, cara? Líderes que estão sentados na cadeira de líder, mas não têm as habilidades e as competências necessárias. Qual que seria o puxão de orelha que tu consegue dar para esse cara? Assim, se você tem um cargo de liderança, você tem um compromisso, que é estudar sempre, aprender sempre. E tem formas de você aprender sempre. Uma delas é essa, fazendo cursos, fazendo treinamentos, indo em palestras, ouvindo podcasts, né? Você está ali se desenvolvendo. Tem um outro que é fundamental, que eu vejo que as pessoas elas tentam pular isso aí, porque mexe um pouco com o ego, que é pedir feedback. Pedir feedback. E se Você está falando o líder pedir feedback do liderado? Para todo mundo. Para o liderado, porque a gente está acostumado, one-on-one, a evolução da sessão de feedback. Porque no one-on-one, você vai conversar com a pessoa, vai ouvi-la, vai dar feedbacks para ela, vai ver como é que estão as coisas, se ela está precisando de recurso, e também vai pedir para ela dizer, me dê um feedback para a minha liderança. Tem algum ponto da minha liderança que, se eu ajustar, vai te tornar uma pessoa mais produtiva, vai te oferecer algum recurso que você precisa. Como é que você vê a minha liderança? Pega input de todos os lugares. E aí você acha que por ego o cara não pega, é isso? Exato, a maioria das pessoas não pega, porque a gente está falando... E assim, num primeiro momento, talvez venha só elogios. Se você está comprometido com o teu aprendizado, você fala, ó, obrigado, que bom que você vê esses fatores positivos, mas o que eu poderia fazer melhor? E um pouco mais fundo. Sabe, terminei, ou eu estou trabalhando em determinado tema. Termina uma reunião, chamo alguém ali do meu ciclo de confiança e pergunto, e aí, como é que eu fui nessa reunião em relação a esse tema que eu estou trabalhando? Foi mais claro o meu posicionamento? Eu demonstrei mais equilíbrio na hora que eu me coloquei? Como é que foi isso? Posso melhorar? Me dá um ponto onde eu posso melhorar ainda? Então eu estou o tempo todo buscando oportunidades de me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, um líder melhor. O que é legal disso? Eu estou evoluindo como líder, eu estou dando um exemplo que a gente estava falando anteriormente. Liderança pelo exemplo. Líder aprendiz, time aprendiz. Opa, se meu líder está aprendendo, se meu líder está pedindo oportunidade de melhoria, poxa, eu também posso fazer isso. Talvez deva fazer isso. Então eu passo duas mensagens importantes quando eu estou buscando esse tipo de evolução, né? Fundamental. E aí a gente percebe que não tem segredo, né, cara? Porque a gente voltou tudo tá ligado, a gente voltou de novo para gestão emocional. O cara que não tem esse equilíbrio, essa gestão emocional, ele acaba não pegando o feedback dele mesmo, né? E aí ele entra naquela questão do eu cego, né? Que o cara não consegue entender o que ele está fazendo de errado, não consegue enxergar o que ele está fazendo de errado e o que ele pode ser melhorado, porque o ego trava ele de pedir feedback, e de repente alguém vai passar e ele vai ficar magoadinho com o liderado, já vai acabar gerando um conflito com o cara. Tem uma autora que eu gosto muito nesse sentido, que é a Brené Brown. Ela tem um livro fantástico que chama A Coragem para Liderar. E ela fala da importância de trazer o aspecto da vulnerabilidade não como uma fragilidade, como normalmente a gente correlaciona, vulnerabilidade, fragilidade. Ela quebra esse paradigma e ela diz não. Vulnerabilidade na liderança é força. Vulnerabilidade é força. Por quê? Porque eu estou me colocando vulnerável junto com o time. Não, incrível isso, cara. Vulnerabilidade é força. É isso. Então, assim, eu estou aprendendo. Porque para eu sentar aqui e me colocar como aprendiz, eu estou dizendo, eu não sei todas as respostas. Eu não sei tudo. Eu sou imperfeito. E, do contrário do que possa parecer, esta imperfeição assumida com segurança engaja as pessoas. Porque eu me conecto contigo como ser humano. A gente está aqui junto aprendendo. Então está tudo bem. E isso aumenta o engajamento das pessoas e não ao contrário. Inclusive com pares. Tem pesquisas em times, pessoas pares, trabalhando junto.
quando as pessoas elas têm a liberdade de levantar a mão e dizer eu preciso de ajuda, vulnerável, eu cometi um erro, eu tenho uma dúvida, vulnerabilidade. Quando isso acontece dentro de um time, é a cultura que cria um ambiente de confiança, que é a base da coesão dos times. Uma cultura de confiança. As pessoas confiam umas nas outras. Então elas podem expor suas vulnerabilidades e essa vulnerabilidade não fica jogando contra a produtividade da pessoa ou do time porque ela tem que ser escondida. Ela vem para cima da mesa e a gente trabalha junto como um time. Vamos dar um exemplo no futebol. Imagine que a gente tem um jogador que esteja com o joelho machucado e ele não quer deixar de ser escalado. Então ele vai esconder que ele está com o joelho machucado e ele vai entrar em campo. E qual é a pior coisa que pode acontecer? É o adversário descobrir desta falha, desse problema, antes do próprio time. Explorar essa vulnerabilidade. Vai jogar em cima. Então, o que a gente faz? O que é o ideal? Reúne o time e fala, ó, galera, eu tô com problema no joelho. E como é que a gente pode fazer? Não, vamos para campo. Então, vamos fazer o seguinte, você vai mais para cá, esse aqui cobre aqui. Se vierem para cima de você, nesse momento, a gente vai cobrir, vai estar na retaguarda. Então, o time se ajusta. E, de repente, esse ajuste torna o time ainda mais forte. Então, eu sei, no momento que eu tiver machucado, poxa, machuquei lá meu tornozelo, no mesmo time, eu vou falar, ok, galera, então assim, agora eu que vou precisar de uma ajuda aqui, tá acontecendo tal coisa, então beleza. Então a gente ajusta. A gente tá o tempo todo, dando suporte, um apoiando o outro, vira um time que se empurra positivamente. Então o time se torna muito melhor, muito mais produtivo e, inclusive, de novo, pesquisas mostram que as pessoas querem trabalhar em lugares assim. Isso engaja as pessoas. Times coesos é o tipo do time que quem está ali não quer sair. Legal. Quem está fora quer entrar. E não é porque é jogo fácil, não é porque é facinho. É porque ali tem coesão, tem um ambiente de confiança. As pessoas se conectam nesse nível e elas estão aprendendo tão rapidamente porque elas colocam vulnerabilidade, colocam as dúvidas, colocam os erros, a gente cresce rápido em cima deles. Tem o meu sócio aqui, o Mário, ele sempre fala que as empresas, elas... O que é mais fácil, né, Daniel? Você pegar uma redinha ali, um assalpão e correr atrás da borboleta, ou você montar um jardim para que as borboletas venham para o seu jardim? É a mesma coisa que você falou aí do funcionário, do colaborador, do parceiro de negócio. Se você tem um ambiente legal, uma cultura sadia, cara, liderança forte, que focada em resultado, que faz todo mundo que está contigo prosperar, as pessoas vão querer estar ali contigo. Então é basicamente isso, é criar o jardim para que as borboletas venham até você. Daniel, você hoje treina líderes, né? Você dá palestra sobre liderança. Qual que você acha assim, que foi o teu maior case, cara? Conta alguma história aí de alguém que você acompanhou, de alguém que você passou alguma coisa, alguém que te passou um feedback de algum conteúdo que você gerou, enfim. Conta alguma história legal aí para a galera até entender a importância, né, de estar buscando esse conteúdo, de estar tentando entender quais que são as características, quais que são a importância de um líder se desenvolver o tempo todo, se adaptar ao mercado. A gente começou a falar aqui sobre as startups, sobre empresas tradicionais, sobre essa evolução constante. Conta uma case legal aí pra gente, cara. Tem na minha história de palestrante e facilitador nessa área de liderança, um cliente que a gente teve um tempo atrás, chamou a gente porque eles tinham fundido duas empresas. E a alta liderança dessas duas empresas que se fundiram e se tornaram uma só, estavam uma desconfiada da outra, atrito total. Então ninguém confiava em ninguém, todo mundo achando que ia ser o próximo que ia sair, um achou que ia ocupar o papel do outro, confiança, que a gente estava falando, vulnerabilidade totalmente escondida, confiança nível 0. Eu até fazia alguma coisa, talvez para prejudicar ali, para eu poder me destacar. Não tinha nenhum tipo de reconhecimento entre pares. Então a gente foi chamado para uma reunião, que o CEO dessa empresa chamou, né, e falou assim, olha, a gente vai precisar trabalhar isso aqui. E ele começou a reunião dizendo assim, gente, assim, esse aqui é o time. Então ele trouxe uma certa paz. Ele falou assim, a gente trouxe aqui um consultor especialista em liderança, porque tem mais de 8 mil pessoas na nossa mão, a quantidade de colaboradores. Olha a responsabilidade, né, cara? Então aqui a gente precisa virar esse jogo e o Daniel vai trazer aqui uma metodologia. Então eu trouxe ali os conceitos da liderança consciente, colocado aí de várias formas. A gente começou um trabalho que acabou derivando em 18 meses de trabalho,
o primeiro já foi tão bom, causou um impacto tão grande, que a gente acabou fazendo uma sequência para cascatear para todos os 500 líderes da empresa na época. Mas assim, talvez a empresa que esteja ouvindo aqui, a gente seja menor, talvez não esteja no processo de fusão, mas aonde que você pode se identificar com essa história? E aí eu coloco que é o processo de mudança e o processo de repensar o aspecto da unidade, sentir-se num mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Então, criar consciência que a gente precisa olhar para os pares de uma forma de colegas e parceiros da mesma jornada. Companheiros de trabalho. Nós estamos dependendo dessas pessoas para chegar no resultado que a gente quer. Então, a gente depende disso. A gente precisa trabalhar essas diferenças que a gente tem entre as pessoas e crescer em cima disso. Trazer consciência, então, significa aí a gente aplica basicamente os 4 níveis da liderança consciente que a gente ensina no livro, que eu vou dar um spoiler aqui, então. Boa. O primeiro nível é autoliderança, que envolve autoconhecimento, envolve a gestão emocional, envolve ser protagonista. Parar de achar que é o problema dos outros e assumir a sua responsabilidade e fazer aquilo. Só isso aqui já faz toda a diferença. O segundo nível, que é a segunda dimensão, é liderança de pessoas, com propósito, com escuta, com uma qualidade de comunicação em que eu escuto com respeito, com empatia, aí eu vou cuidar da segurança psicológica, tem a ver com isso que a gente está falando, de a gente se expor, aqui vale se expor, vale expor vulnerabilidade, com engajamento genuíno. Ou seja, não é com base na porrada, na força, é com base no engajamento. Porque aqui a gente aprende, que a gente cresce, que a gente troca feedbacks de forma aberta, conversas difíceis, mas bem intencionadas. O terceiro nível é a interdependência intersetorial. Então, se eu sou aqui da área de finanças, se você é lá da área de operação, por mais que a gente tenha vários conflitos aqui no dia a dia, nós estamos juntos no mesmo barco. A gente não pode começar a se olhar com diferença, como se a gente fosse 2 times diferentes. Não é 2 times diferentes, nós somos do mesmo time, só que nós jogamos em posições diferentes. Quanto melhor funcionar aqui nossa relação, melhor para a organização. E incrível quanto se perde de energia nas organizações por falta desse azeitamento, por falta dessa visão. E o quarto nível é uma liderança sistêmica, em que você sabe que as suas práticas de liderança estão impactando as pessoas, estão impactando a organização, estão impactando inclusive a sociedade. Eu começo a ter essa visão do todo. Então, se eu olho para esses 4 níveis, eu consigo fazer uma transformação cultural numa organização. Estou falando eu, mas assim, é qualquer pessoa que aplica esses 4 níveis. Esse case dessa empresa que estava nesse nível, 18 meses depois, uma empresa cotada na Bolsa de Valores do Brasil, ela já tinha valorizado as ações em 80%. Baita case. Em 18 meses. E tinha causado uma revolução interna, que aquilo estava cascateando, aquele nível de insegurança que tinha em toda a organização virou uma empresa super produtiva. Eu participei de um evento de liderança no final, que eles estavam mais ou menos celebrando o final desse processo de turnaround. Aí quando estava ali, eles estavam, os VPs, os diretores da empresa, um tocando a bola para o outro no microfone na hora de fazer a abertura do evento, um brincando com o outro de uma forma positiva, Legal. Querendo mostrar para todo o time que eles estavam integrados e que era aquilo que eles esperavam de todo mundo também. Então, olha que bacana. Isso, lógico que não fui só eu, né? Foi um trabalho longo de muitas pessoas, de outras ações, mas que eu tenho certeza que essa mudança de visão de liderança fez toda a diferença lá para eles e certamente impactou a vida de muitas pessoas. Essa é a potência da liderança consciente, né, cara? É isso aí. Ô, Daniel, surgiu uma dúvida aqui agora, cara. Como bom líder e gestor também de negócios, eu sempre olho para o que está acontecendo lá fora. A porta para fora também é muito importante. E tem uma frase que eu gosto muito de utilizar, que é: pior do que não fazer nada em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que é o que a gente faz aqui na Somax, é nem buscar informação do que precisa ser feito. E eu vejo que muito líder hoje, né, quando a gente prospecta ou quando a gente faz algum tipo de conteúdo, o cara deixa passar batido. E algo que é tão importante hoje, é uma lei, cara, que tem no Brasil hoje, que pode impactar muito negativamente ou muito positivamente o negócio dele. Como é que você enxerga isso, cara? A liderança que não vai buscar informação do que está acontecendo lá fora da empresa dele. Isso tem a ver com o quarto nível aqui da liderança consciente, que é a liderança sistêmica.
a gente colocou ali como legado. O que significa? Eu entender que existem aspectos acontecendo dentro e fora da empresa que eu preciso ter esse olhar sistêmico. Então, se tem alguma coisa que pode tornar minha organização mais vulnerável, eu tenho que colocar isso no radar e preciso cuidar disso. Então, se eu ignoro isso, eu não estou fazendo uma liderança sistêmica. Eu estou olhando só para aquilo que eu consigo olhar. E por que as pessoas não fazem isso? Porque ele traz um pouco de complexidade. Quanto mais eu olho sistemicamente para as coisas, mais complexo fica o sistema. Só que é como ignorar. É inconsciência. Eu falo assim, beleza, tem alguma coisa aqui que eu não sei, mas eu prefiro não saber e deixar ali no nível inconsciente. Mas ela interfere diretamente. Se a gente for para um nível menor, é quem é líder de uma área de produção que precisa se comunicar bem com o líder da área de vendas, mas não se comunica. E sabe que precisa ter dados de vendas para melhorar a operação. E a pessoa de vendas precisa de dados da operação para melhorar o relacionamento com o cliente. E que eu preciso, em algum momento, ir lá participar, como líder de operação, da reunião de vendas. Eu preciso, em algum momento, pedir para o pessoal de vendas me levar para campo, para eu ter essa interface com o cliente, para eu poder voltar e fazer uma boa liderança aqui. Se eu vou para um nível macro desse mesmo pensamento, se eu estou no nível estratégico, eu preciso ter da mesma forma mapeado tudo que tem interface com a minha organização. E na medida que vão surgindo novas coisas, e é natural que surjam, porque novas leis surgem, novas tecnologias surgem, agora a inteligência artificial, por exemplo. Então eu preciso mapeando e compreendendo qual a interface, o que tem que vai potencializar nosso negócio, o que tem que pode ameaçar o nosso negócio e colocar isso no radar e gerenciar isso. Então isso tem tudo a ver, na verdade, com liderança consciente. Fica a dica aí, hein, turma. Daniel, a gente sempre gosta de finalizar o nosso bate-papo com o momento Chegamos para Somar, que é o nosso slogan aqui, é onde o nosso convidado passa uma dica top, assim, para quem está acompanhando a gente, né, naquele tema que foi abordado. Antes de você falar isso, enquanto você vai pensando aí na dica top que você vai falar, eu só vou dar um recadinho pro pessoal, para você ir pensando aí no que você pode trazer de dica Chegamos para Somar. Galera, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, vai ter conteúdo novo, conteúdo top igual a esse que a gente está passando aqui toda quinta-feira. A gente vai trazer novos conteúdos para vocês. Então, se você tem um amigo que é líder, se você é líder, se você acha que faz sentido encaminhar esse conteúdo para alguém, já clica aí no aviãozinho, manda para os seus amigos, já compartilha para que o YouTube o Spotify possa entender que isso aqui faz sentido e possa mostrar para o maior número de pessoas possível, beleza? A gente vai estar sempre trazendo esse conteúdo incrível aqui para vocês. Então vamos lá, Daniel, chegamos aqui no nosso momento, chegamos para somar, cara, qual é a dica para você deixar para a galera que acompanhou a gente aí até o final, uma dica de ouro para que eles possam praticar já amanhã, cara, quando ele chegar na empresa dele, sendo um líder ou não, sendo um bom liderado? Será que dá para dar um presente? Dá para dar um presente, claro, pô, melhor ainda, a galera gosta de ganhar presente. Então nós vamos somar com um presente para você que está acompanhando aqui o podcast. E nós vamos fazer um grupo de estudo do livro. Eu vou estar presente em boa parte dessas aulas. Vão ser 6 dias de estudo, são distribuídos em 6 semanas. Começa a primeira semana de julho, agora de 2024, e vai até ali meados de agosto. Então você está assistindo a gente, você está ganhando um convite para participar junto com a gente desse grupo de estudo do livro. Tem plataforma digital, tem ferramentas para você levar para o seu dia a dia, tem aula ao vivo, tem aula gravada se você não conseguir assistir ao vivo. Então, se você gostou, quer se aprofundar em liderança, então lá com um time nota 1000, né, com pesquisadores de liderança, que a gente vai abrir ali em detalhes os aspectos do livro. Então, você é convidado para participar com a gente. Se você estiver assistindo esse episódio que já passou do início de julho de 2024, faz contato comigo, entra na rede social, eu estou sempre fazendo alguma coisa ali na rede social, divulgando algumas novidades como essa aqui. Então acompanhe lá, daniel.spinelli, lá no Instagram, vai estar aqui, né? A gente vai deixar na descrição também. Pronto, então acompanhe, seja bem-vindo. Se você gosta de estudar liderança, esse é um bom canal. Galera ganhando um presente, só aqui mesmo, né, Márcio? Só aqui mesmo que a gente consegue fazer isso. Daniel,
Cara, prazerzaço te receber aqui, né? A gente se conheceu muito corrido lá em São Paulo, mas tivemos uma afinidade incrível. Descobrimos que a gente está aqui perto, né? Morando pertinho, o que facilitou aqui, tá presente aqui com a gente. Cara, a casa é sua, sempre que você quiser, volta aqui. Vou te convidar mais vezes, porque eu acho que tem muita coisa pra gente explorar aí pra galera. De repente pegar um ou dois capítulos do livro, trazer outros temas importantes pra gente explorar um pouquinho mais. É um canal que a gente vai estar o tempo todo, turma, falando sobre gestão, liderança, vendas, negócios, franquia. Para quem não sabe, a Somax é hoje, né, atualmente, a primeira e única franquia de proteção e privacidade de dados do Brasil. Não existe outra. Uma oportunidade incrível também para você que quer empreender trabalhando com LGPD e para você que precisa de uma assessoria que vai ter um time muito estruturado, muito grande. Hoje a gente já está presente em mais de 7 estados do Brasil. São mais de 30 pessoas de POs no nosso time, então você consegue aproveitar de qualquer lado. Cara, obrigado mais uma vez por ter participado desse bate-papo aqui com a gente. A casa é sua, volta sempre quando você quiser. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa, parabéns também pela organização incrível. Cultura da sua empresa é uma cultura exemplar, que possa servir de benchmark para muitas empresas e muito sucesso e prosperidade para vocês. Obrigado. Legal, valeu Daniel, valeu turma.